Bora lá, meus isótopos. Questão de número 30. O fluoreto de hidrogênio, HF, possui uma estrutura molecular semelhante à da molécula do iodeto de hidrogênio, HI, com a substituição do elemento químico flúor pelo elemento químico iodo. Analise as afirmativas a seguir em relação às interações intermoleculares. Bora lá, meus isótopos. Pay attention, please. Nós temos aqui uma questão sobre forças intermoleculares, ou seja, entre moléculas. E quando a questão é de forças intermoleculares, é importante demais que vocês conheçam a natureza da molécula. Se a molécula é polar ou apolar. Agora, analisando as afirmativas, ocorre interações do tipo ligações de hidrogênio entre as moléculas de HF. Bom, meus isótopos, para se ter interações do tipo ligação de hidrogênio, que antigamente era chamada de ponte de hidrogênio, eu preciso que o hidrogênio de uma interaja com algum desses três elementos da outra. Nós estamos falando de interações entre moléculas. E se eu quero interação do tipo ligação de hidrogênio, tem que ser o hidrogênio de uma interagindo com alguém do grupo FO da outra molécula. Tá, Jorge? Mas por que especificamente flúor, oxigênio e nitrogênio? Bom, meus isótopos, tem um exemplo, um macete que nós utilizamos muito no ensino médio, que é o seguinte. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Jorge, não faz sentido nenhum, também concordo, mas te ajuda a decorar os principais elementos, os principais ametais, quando estamos nos referindo à eletronegatividade. E reparem bem, os três elementos mais eletronegativos da tabela é flúor, oxigênio e nitrogênio, sendo o flúor o maioral. O que isso vai implicar? Na afirmativa 1, nós temos a molécula HF. É, Jones? É. HF. Como são átomos de elementos diferentes, há uma diferença de eletronegatividade entre eles. O flúor, por ser mais eletronegativo, ele atrai o par de elétrons da ligação, ficando parcialmente negativo. Sendo assim, ele deixa o hidrogênio parcialmente positivo. O que eu acabei de te mostrar é que na molécula de HF, a ligação covalente é do tipo polar. E agora vem o macetezinho, meus isótopos. Toda substância composta formada por dois átomos é polar. Again, again, again. Toda substância composta formada por dois átomos é polar. Entendam, em alguns compostos a ligação é polar, mas a molécula é apolar. Aqui nesse caso eu tenho ligação polar e molécula polar. Bom, se eu identifiquei que a molécula é polar, o tipo de interação entre moléculas pode ser dipolo ou ligação de hidrogênio. Mas eu disse entre moléculas. O que eu vou fazer? Colocar outra molécula aqui. É, Jones? É. Vou colocar outro HF aqui. Uma do lado da outra. Meus isótopos, já justifiquei porque que o hidrogênio fica parcialmente positivo, deixando o flúor com uma carga parcialmente negativa. Agora vem o momento chave. Entre essas moléculas ocorre uma atração de natureza eletrostática. É o flúor negativo interagindo com hidrogênio positivo. É o flúor de uma interagindo com hidrogênio da outra. Nós chamamos isso de ligação de hidrogênio, que antigamente recebia o nome de ponte de hidrogênio.
Diógenes, confuso esse assunto. Não, 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 não. Faça 2, 3 leituras sobre forças intermoleculares e você estará falando abertamente, livremente, sem medo algum sobre o assunto. Agora, meus isótopos, again, para que a interação seja ligação de hidrogênio, a molécula tem que ser polar. E detalhe, eu preciso que o hidrogênio de uma interaja com alguém do grupo FO da outra. Bom, meus isótopos, a afirmativa 1 está correta. É, Jones? É. Com isso, nós podemos ignorar a letra B. Nós podemos ignorar ninguém mais. Agora, analisando a afirmativa de número 2. A diferença de raio atômico entre os átomos constituintes da molécula é maior no HI do que no HF. Jorge, como que eu vou fazer isso? Entendam, meus isótopos. Na família 7A, família dos halogênios, nós temos o seguinte: flúor, cloro, bromo, iodo e o astato, que eu nem dou moral para ele. Meus isótopos, flúor, cloro, bromo e iodo, nessa sequência. O raio, ou seja, o tamanho do átomo dentro da tabela, ele cresce de cima para baixo na coluna. Again, de cima para baixo. O que o Jones vai fazer? Ele vai colocar uma setinha aqui, ó, para te mostrar que o raio está crescendo de cima para baixo. Conclusão: o átomo de iodo, ele tem um raio maior que o átomo de flúor. Entendam, eu tenho uma molécula formada por HF e uma molécula formada por HI. Nas duas moléculas, hidrogênio em comum. A diferença está no halogênio. Conclusão: como o iodo tem um raio maior, a diferença de raio entre iodo e hidrogênio é maior. Portanto, a afirmativa 2 está correta. Vamos ler novamente. A diferença de raio entre os átomos constituintes da molécula é maior no HI. Sim, pois o iodo tem o raio maior que o flúor. Bom, afirmativa 2 correta. Já podemos ignorar letra C. É, Diógenes? É. Agora, o que eu, você, nós já identificamos? Que a afirmativa 3 está incorreta, pois restaram apenas letra A e letra D. Mas vamos analisar a afirmativa 3, pois esse vídeo tem a intenção de revisar o conteúdo. O momento de dipolo permanente na molécula de HI é maior do que na molécula de HF. Não, 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 não. Bom, meus isótopos, eu vou apagar aqui para analisarmos com carinho a afirmativa de número 3. A afirmativa está dizendo que o momento de polo permanente nas moléculas de HI é mais intenso do que nas moléculas de HF. Não. Mas por que não, Diógenes? Bom, vamos escrever aqui. Eu tenho HF e também tenho HI. É, Diógenes? É. Insisto, meus isótopos, tanto HF quanto HI são substâncias compostas formadas por apenas 2 átomos, e toda substância composta formada por 2 átomos forma uma molécula do tipo polar. É, Jones? É, são moléculas polares. Bom, como são moléculas polares, elas possuem um momento de polo permanente. A questão é que o momento de polo permanente é mais intenso na molécula de HF. Mas por que, Diógenes? O flúor é o elemento de maior eletronegatividade da tabela periódica. Imagine, meus isótopos, que é um cabo de guerra. Na primeira molécula HF, eu tenho o flúor puxando os elétrons para a direita e o hidrogênio puxando os elétrons para a esquerda. Como o flúor tem uma eletronegatividade muito alta, ele vai puxar esses elétrons com maior intensidade, criando-se assim um momento de polo permanente muito intenso. O iodo também puxa os elétrons, mas ele não tem a mesma
força que o flúor. Então, o momento de polo permanente criado na molécula HI é menos intenso do que na molécula HF. Sendo assim, a afirmativa 3 está incorreta. Agora, analisando a afirmativa de número 4. Ocorre interação do tipo íon dipolo entre as moléculas do HF. Jamais, meus isótopos. Para você ter interação do tipo íon dipolo, você precisa de um composto iônico e de uma molécula polar. Ou seja, quando eu adiciono sal de cozinha, cloreto de sódio à água, eu tenho um composto iônico e molécula polar. Aí é o íon de um interagindo com o dipolo da outra. Então, íon dipolo, jamais, nós já analisamos, já identificamos que nas moléculas de HF, a interação intermolecular é do tipo ligação de hidrogênio. Sendo assim, meus isótopos, a afirmativa 4 está incorreta. A afirmativa 4 estando incorreta, tiramos da brincadeira a letra A. Ou seja, só nos resta a letra D. Eu já vou marcar aqui D, mas iremos analisar a afirmativa de número 5. Não ocorre interação do tipo dipolo permanente entre as moléculas de HI. Mentira, mentira, mentira. Vou apagar aqui HF, não preciso mais. Vou apagar aqui, pronto. Deixa apenas o HI. Por que que o iodo está carregado negativamente? Ah, Diógenes, porque ele é mais eletronegativo. Perfeito. Toda substância composta formada por 2 átomos é polar. Então, existe um momento de polo permanente nessa estrutura. Quando uma molécula de HI interage com outra molécula de HI, Jones? Do mesmo jeito que eu fiz no flúor, só que agora com iodo. Eu tenho aqui o hidrogênio com uma carga parcial positiva e o iodo com uma carga parcial negativa. Ocorre da mesma maneira entre essas duas moléculas uma interação de natureza eletrostática. É o positivo de uma interagindo com o negativo da outra. A questão é que nessa situação eu não tenho ligação de hidrogênio. Por que, Diógenes? Ligação de hidrogênio só acontece quando nós temos o hidrogênio de uma interagindo com alguém do grupo FO da outra. Nessa situação, a interação entre as moléculas é dipolo permanente. Bom, meus isótopos, espero que vocês tenham entendido a resolução da questão. E se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp, deixem comentários, ajudem o nosso canal a crescer. Eu sou pequeno, mas um dia eu serei grande. Um forte abraço a todos vocês.